Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos e eu sou o professor Rui Badaró, estou com o doutor João Massano e juntos conversaremos sobre política, direito e atualidades. Tudo bem, João? Quais são as boas novas que traz das terras lusas? Tudo bem, Rui. Eu hoje tive o privilégio de estar e de ouvir uma palestra da Monja Coen, uma das grandes filósofas brasileiras, presumo, que não estou enganado. Um, Ela é budista e eu diria que ao lado de nomes como o Leandro Carnal, o Cortella, o Pondé, são dos maiores vultos, e o Clóvis também, Clóvis Barros Filho, serão dos maiores vultos da filosofia brasileira correntemente, que arrastam atrás de si milhões de seguidores, milhões de partilhas através dos YouTubes e das restantes redes sociais, plataformas, etc. De facto, eles tiveram o mérito de querer democratizar o pensamento, levar as pessoas a pensar, contribuir para um pensamento crítico e livre. Tanto que eles muitas das vezes referem que não querem que concordem com eles, mas querem que ouçam a argumentação e só assim poderão discordar. Agora, a questão que eu te coloco é qual a real influência no país com 200 milhões destes pensadores que ousaram sair das academias e trazer para o povo o saber teórico e não quiseram ficar fechados nessas paredes das academias, qual é a influência que eles têm no país real e se eles têm uma vida, diria eu, pacífica, tranquila, apesar da divisão que o país vive neste momento, por causa das eleições, tem que estar praticamente dividido a meio. E eu falo isto porquê? Porque ainda este fim de semana eu vi um post, não interessa de quem, de uma pessoa que apoiava Bolsonaro e que falava dele como se fosse o eleito por Cristo para ser presidente do Brasil. Como é que isto se coordena com o livre pensamento, se há ou não algum risco para quem pensa livremente, e gostava de ouvir a tua opinião sobre isto e depois, naturalmente, se me permitires também expressar a minha. João, pois é uma situação bastante complexa. Complexa porque realmente nós devemos render loas aos novos filósofos brasileiros, seja ele o Luiz Felipe Pondé, seja Karnal, seja Clóvis de Barros Filho ou a própria Monja Coen, dentre outros que não foram nominados aqui por nós. Eles literalmente conseguiram trazer a filosofia para o cotidiano, de modo que, de certa maneira, despertaram à população, não somente brasileira, mas a todos aqueles que falam o idioma português, a vontade de compreender a importância da filosofia para a nossa vida, para o nosso cotidiano. O fato é que, ao fazer isso e ao expressar posições, nos dias atuais, por conta deste sectarismo oriundo da eleição que estamos a passar em Terra Brasilis, note que os dias não têm sido fáceis para nenhum desses filósofos. Basta olhar com atenção suas respectivas redes sociais, quaisquer uma delas, João, seja Facebook, Instagram, Twitter ou o que for que eles porventura participem, e será possível perceber e que, de certa maneira, ao expor uma opinião, se ela for contrária à de terceiro, rapidamente eles sofrerão ataques verbais por escrito ou o que for, colocando inclusive pechas. Ah, você é extremista, ou você é comunista, você é isso, você é aquilo, que não se alia, não se harmoniza em tese com os dias atuais. Aliás, vou um pouco além. Preocupa-me muito o fato de, ao expor um pensamento, você ser alvo de ataques, porque simplesmente seu pensamento não se harmoniza com o de outrem. Isso é oriundo, sim, do momento que o Brasil vive, um momento de divisão,
onde ou você está a favor de A ou você está a favor de B. Um momento maniqueísta. Ou você é do bem ou você é do mal. Ou você está do lado do bom ou você está do lado do mal. Não é isso que queremos para o Brasil. Aliás, não é isso que eu quero, João, para o mundo. Nós não podemos agir de forma simplista e entender o mundo como algo maniqueísta, dividido em dois lados tão somente. O ser humano é complexo per se. E esta complexidade é a maravilha que nos torna seres humanos. Eu acho que o que tu referiste, é claro eu estou inteiramente de acordo com o que tu dizes, mas preocupa-me o facto de nós termos uma população, e todos nós temos acesso a muitos dados, muitas fontes para adquirirmos conhecimento, e a nossa capacidade de pensar está cada vez mais limitada e mais de acordo com aquilo que nós pensamos. Ou seja, nós neste momento estamos a ser conduzidos sempre, por exemplo, pelos algoritmos para ver coisas que sejam de acordo com aquilo que nós defendemos, com aquilo que nós pensamos. Ou seja, nós nem sequer chegamos a ter acesso à argumentação de quem não pensa como nós, porque as redes nos afunilam. E nós acabamos também, quando aparece alguém com quem não concordamos, de quem não gostamos das posições, até nós bloqueamos essa pessoa se for preciso ou afastamos-la da nossa rede. O que nós temos neste momento é uma situação de monopensamento nas nossas redes. Nós, neste momento, não temos um verdadeiro debate de ideias, quando o primeiro grande objetivo das redes era uma ligação com pessoas diferentes de nós, para que pudéssemos alargar os nossos horizontes em termos de conhecimento. O que nós verificamos é que o nosso mundo cada vez fica mais só da cor que queremos e não de todas as cores. Nós estamos a ser conduzidos para uma monoteoria, excluímos quem não concorda connosco. Portanto, nós nem chegamos a ouvir a argumentação de quem discorda de nós, quer pelo algoritmo, quer pela nossa própria postura nas redes. E como nós, neste momento, discutimos essencialmente, dialogamos essencialmente em termos virtuais, a grande parte da população acaba por ser cada vez mais convencida de que tem toda a razão, porque tudo o que ouve vai no sentido dela ter razão. É como se nós agora vivêssemos no nosso mundo ideal, de acordo com o que queremos, de acordo com as nossas posições, de acordo com as nossas teorias e nada mais. E tudo o que sai do carreiro que é o nosso, automaticamente é excluído e conduz, como tu disseste, a reações extremamente agressivas, quer verbalmente, quer, eventualmente, até em algumas situações, chegar ao nível da agressão física, que é todo indesejável, mas que, no fundo, acaba por ser quase uma sensação de estarmos a viver tempos de justiça privada digital. E isso é muito perigoso, porque corremos o risco de cair numa situação totalmente difícil de gerir para quem tem uma responsabilidade governativa e parece não estar muito preocupado com isso. E isso parece-me ser bastante perigoso para toda a gente. Não sei o que é que tu achas, mas essa é a minha opinião. Acho que neste momento, nas redes sociais, eu diria que é quase, não é quase, é mesmo para mim o reino da justiça privada pura e dura. Pura e dura. Parece-me, João, que ao você bem lembrar essa questão do monopensamento, na medida que nós participamos das redes sociais, de WhatsApp, de Telegram, de YouTube, enfim, de tantas outras, Facebook, Twitter, etc., realmente nós acabamos por afunilarmos e buscarmos, ou pelo próprio sistema, eles nos conduzem
a encontrar os pares, ou seja, nós acabamos por conversar apenas com aqueles que pensam afim, e simplesmente não há diálogo com quem pensa de forma diferente. E aí há um problema, porque em sociedade ninguém pensa da mesma forma, não há um monopensamento, não há uma vida monocromática, e justamente o que as novas tecnologias parecem nos propiciar, transformando nossa vida em sociedade virtual em feudos, em ilhas. E já dizia o autor Thomas Merton que homem algum é uma ilha. E vou além. No Eu diria, relacionamento das sociedades virtuais, é óbvio que homem algum é uma ilha. Não basta nós tentarmos viver, né, virtualmente de modo monocromático, que isso também não dará certo. Se já não dá certo na vida em sociedade, imagina no mundo virtual. eu diria que as redes sociais encerram o paradoxo da, do homicídio do debate. Ou seja, a conexão que elas visavam entre pessoas em Portugal, por exemplo, na Índia, na China não, porque não é um bom exemplo, mas nos Estados Unidos ou noutro sítio qualquer longínquo, até existe, mas existe só se nessas localizações concordarem com o que eu penso. Por caso contrário, essa conexão não vai existir. O debate está a ser assassinado pelas redes sociais, porque o algoritmo mata o debate, porque o algoritmo visa pura e simplesmente conduzir-nos a ver aquilo que costumamos ver, as ideias com as quais concordamos, os nossos gostos e só. Portanto, não nos conduz para o debate. Logo, só nos conduz para quem é afim em termos de pensamento. E isso é precisamente o paradoxo das redes que visavam a conexão, são o maior polo de desconexão ideológica, no sentido de ideológica controvertida, pensamento livre. As redes estão a matar o pensamento livre na medida em que nos conduzem só para partidários do nosso pensamento. E conduz também a um egoísmo desmedido, João. Literalmente um egoísmo desmedido, porque aquela pessoa se acostuma com um status quo propiciado pelo algoritmo, como você bem apontou, e quando se vê de frente de algo que ou de algum pensamento que afronta aquilo que ele entende como correto, como justo e etc., ele de forma egoísta ou deleta essa pessoa, ou de outro lado ele não aceita e cria barreiras tais que a elimina de seu relacionamento virtual ou real. É, e nós temos o problema neste momento que é as redes estão a tornar-se em algo que era precisamente o contrário do que era querido na altura em que surgiram, que era facilitar a conexão entre as pessoas e estão a afastar cada vez mais as pessoas que não pensam como nós. E isso é um grande risco para a nossa evolução, claro que é. Exato. Obviamente que é, nós estamos numa fase de grande, diria eu, de grandes rupturas, caso não exista um acordar, um despertar para o que está a acontecer. E é isso que deve preocupar-nos a todos, quando nós temos pessoas que, como tu disseste, só porque pensam pela sua própria cabeça, não são muito bem vistas no Brasil ou por uma parte do Brasil. Isso diz tudo. Voltamos a uma perseguição ideológica. É isso. E eu aproveitava, se calhar, Oi, diga, diga. não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, eu ia dizer justamente que este é um assunto que nós podemos nos debruçar mais vezes e em cada momento trazer perspectivas em momentos diferentes. E com certeza nós o faremos aqui nos diálogos. E na sequência a palavra está contigo. Eu sei que há outros temas por vir. Eu queria falar de outro paradoxo que acaba por ser o paradoxo das redes sociais e dos dados pessoais.
como é que é possível haver uma lei de proteção de dados pessoais como existe e depois somos nós que fornecemos os nossos dados pessoais de forma indiscriminada, negligente, descuidada, tudo o que entendermos, e como é que isso se coaduna com a proteção dos dados pessoais que é garantida por uma lei que, naturalmente, prioriza essa proteção. E isso tem a ver com uma decisão que eu analisei esta semana, que tem a ver, que foi sobre a segunda maior multa que foi imposta à Meta, porque, e aqui estava em causa o Instagram, houve uma multa recorde de 405 milhões de euros imposta pela autoridade irlandesa para a proteção de dados, porque houve a violação do tratamento de dados de menores, porque foi entendido que não haveria proteção suficiente para chamar a atenção dos menores, para evitar que eles veiculassem dados pessoais que são utilizados por quem não tem boas ideias e não está de boa fé, podem ser utilizados em prejuízo do próprio menor. Isto levanta a questão de, até porque é a primeira decisão na União Europeia sobre os direitos de proteção de dados das crianças, levanta uma grande questão que é, por um lado temos o paradoxo de nós próprios e sermos os fornecedores de dados pessoais às redes, ao lado das leis de proteção de dados, e depois temos outro paradoxo que vem parar naquilo que temos vindo a falar, que é a regulação das redes não existe, não é corretamente realizada, e como é que se protegem os menores que utilizam as redes, como é que se evita que eles forneçam dados pessoais que nem sequer se apercebem do risco que correm até se concretizar alguma situação. Isto é um problema que temos todos que pensar. Os nossos filhos menores, as nossas crianças, colocam na rede dados pessoais, quando não imagens muito explícitas, a pedido de pedófilos, muitas das vezes. Como é que nós vamos proteger as nossas crianças e como é que vamos impor aos fornecedores, às redes, às plataformas, às metas desta vida, como é que lhes vamos impor a obrigação de proteger os dados dos menores e de criarem mecanismos de proteção desses dados, de forma a que as crianças não possam, não consigam colocar esses dados na rede. Essa é uma questão que não existe solução neste momento. Houve aqui esta punição. Agora, como é que isto se faz na prática? Porque as nossas crianças estão desprotegidas na rede, em tenra idade, sem conhecimento real do alcance daquilo que estão a fazer nas redes. Esta multa é importante, mas agora é preciso compreender como é que se vai impor a estes gigantes tecnológicos que, para além do lucro, se preocupem também em proteger os direitos das pessoas, nomeadamente dos menores, que são uma parte extremamente indefesa, que está à mão de predadores sexuais, como todos sabemos. João, eu tenho uma preocupação bastante grande com relação a essa temática que você nos trouxe agora, em que pese não haja tido tempo de analisar esse acórdão, mas parece-me que daqui para Aqui não é frente... um acórdão, aqui é mesmo a Autoridade Irlandesa para a Proteção de Dados, é uma comissão, é a Ah, Comissão Irlandesa. O pois, Instagram ainda pode recorrer. tá, é uma multa administrativa. É o que me parece, sim, do que eu vi, é o que me parece que é, sim. Pois, mas ainda assim, parece-me que daqui para frente nós veremos outras coimas, outras multas, no mesmo sentido de outras autoridades, não só dos países, por óbvio, da União Europeia, e a preocupação maior que tenho é justamente como lograr êxito frente ao paradoxo que você bem apontou. Não basta eu estipular multas multimilionárias, multas bilionárias, se há que se vencer, há que se encontrar a solução para a equação que você bem apontou. Ou seja, enquanto não houver uma regulação realmente pertinente e específica,
e, ao mesmo tempo, nós não tivermos um trato socio-moral efetivo para que as pessoas compreendam a gravidade, a responsabilidade de se colocar dados e passem, transfiram isso por meio da educação às crianças, parece-me que nós continuaremos a viver esse paradoxo. Eu penso que nós temos um grave problema de regulação. A questão que tu referiste dos ataques, dos insultos aos livres pensadores brasileiros, também é a mesma situação. Porque nós temos um mundo que parece que é paralelo e que não tem as mesmas regras que o mundo real. Quando, neste momento, grande parte da nossa vida se passa nesse mundo. E é um problema regulatório, claramente, e de imposição de regras que permitam a tua defesa, a minha defesa, a defesa de todos, de insultos de pessoas que não têm o menor escrúpulo em te insultar, em me insultar, e muitas das vezes até haver pessoas que passem para o real esse tipo de ameaças e de insultos. Como é que se protegem as pessoas eficazmente e rapidamente de insultos que assumem proporções muito grandes e que podem colocar em causa a nossa reputação, e como é que vamos ter uma reação rápida, porque aqui na vertigem das redes sociais ou há uma reação rápida, eficaz, ou então é uma reação que já não vai fazer nada. João, olha que interessante, na mesma linha do que estamos a falar, mas correndo de modo paralelo, que eu vou dizer agora. Recentemente, essa semana, eu participei de uma banca de doutorado num curso de psicologia, não era de direito, falando sobre o declínio da capacidade cognitiva do ser humano frente ao avanço das tecnologias. E o leading case era justamente os sistemas de inteligência artificial para escritórios de advocacia, para o direito, né? E em determinado ponto da defesa da doutoranda, chamou-me muito a atenção que, nos últimos 10 anos, o ser humano médio perdeu algo em torno de 10% de sua capacidade cognitiva, com reflexo direto na diminuição de seu quociente de inteligência e também com reflexo no quociente emocional. É assustadora essa informação, principalmente se ela se traduzir em realidade, para além aí dos bancos acadêmicos, né, da pesquisa acadêmica. E isso, frente ao que nós estamos a tratar, seja no primeiro bloco, ou seja agora, parece-me que é reflexo dessa situação. Então, fica aí o questionamento a todos que nos acompanham, como nós reverteremos esse quadro? Ponto de interrogação. Pronto, e penso que por hoje chegamos ao fim e esperamos por vós no próximo episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos e uma boa semana para todos. Um grande abraço a todos e até o próximo Diálogo Luso-Atlântico. Valeu, João, um abraço.